Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão do capítulo 2 do livro Ética, escrito por Adolfo Sanches Vasques. Neste capítulo 2, Vasques está discutindo a questão envolvendo moral e história. Discutimos em vídeo anterior o caráter histórico da moral, que corresponde ao item 1 do referido capítulo. Neste item, Vasques aponta como que a compreensão da moral é possível de ser estabelecida desde que empreendamos o caminho da concepção materialista da história. Portanto, a moral não surge no espaço, a moral surge dentro de determinadas condições materiais de existência. Hoje vamos discutir o item 2, que se intitula Origens da Moral. Aqui, Vasques vai partir dos primórdios da humanidade para mostrar como os primeiros coletivos humanos precisaram estabelecer regras de convivência, regras que fossem aceitas por todos e que serviam de parâmetro para manter aquele determinado coletivo unido. Dirá nesse sentido, no início deste item 2, intitulado A Origem da Moral. A moral só pode surgir e surge efetivamente quando o homem deixa atrás sua natureza puramente natural, instintiva, e tem já uma natureza social. Bom, quando Vasques está falando aqui do homem, ele está se referindo a um homem concreto, não um homem qualquer. Por outras palavras, ele está remetendo a uma determinada condição de existência dos indivíduos. Mesmo quando Marx fala do homem na ideologia alemã, texto que escreve juntamente com Engels, ele sempre está se referindo a homens concretos. Por isso, ele diz, são homens determinados, vivendo em condições determinadas, produzindo e reproduzindo a sua existência em condições determinadas, que fazem a história. Nesse sentido, Vasques retoma esta ideia marxiana ao afirmar que a moral surge quando o homem deixa atrás de si a sua natureza puramente natural, ou seja, aquele momento onde ele está praticamente uno com a natureza, aquele momento no qual a sua existência se desenvolve de uma maneira essencialmente precária. Nessa situação, os homens respondem à sobrevivência de uma maneira basicamente instintiva, assim como o fazem os animais. No entanto, este instinto nos homens concretos são sempre instintos conscientes, para retomarmos aqui uma afirmação de Marx e Engels na ideologia alemã. Isso significa que, mesmo respondendo à imediatez da vida cotidiana, nas formas mais brutais, através das quais ela possa se manifestar, o ser que está dando respostas está construindo estas respostas a partir de um determinado grau de reflexão, e não apenas se assentando em um instinto onde não esteja colocada uma finalidade na sua ação. Isto quer dizer, diz Vasques, quando já forma parte de uma coletividade. Portanto, a moral ela começa a surgir quando um indivíduo concreto precisa estabelecer relações permanentes com outros indivíduos concretos. O que ocorre nas primeiras organizações comunais, que assumiram inicialmente a forma de gens, várias famílias aparentadas entre si. Esta gens
evoluiu para a formação da tribo, que era constituída por várias gens. Quem vai fazer uma análise deste processo do desenvolvimento das gens em tribos e, posteriormente, em frátrias, até chegarmos às organizações mais complexas, tais como as conhecemos hoje, será Engels no seu livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Em particular, ele sintetiza esta discussão no item 9, intitulado Barbárie e Civilização. Continua Vasquez observando o seguinte: como regulação da conduta dos indivíduos entre si e destes com a comunidade, a moral requer forçosamente não só que o homem se encontre em relação com os demais, mas também certa consciência desta relação, a fim de poder conduzir-se de acordo com as normas ou prescrições que o regem. Isso significa que nenhum indivíduo estabelece uma moral isoladamente. A moral surge a partir do momento em que a vida coletiva se torna um fato permanente. Mas não basta que você tenha a existência permanente deste coletivo. É necessário que neste coletivo exista também um determinado grau de consciência para entender a importância daquelas regras e a necessidade de agir à luz daquelas regras que estão estabelecidas. Esta relação do homem, de homem a homem, ou entre o indivíduo e a comunidade, é inseparável de outra vinculação originária, diz Vasquez. Qual é esta vinculação originária? É aquela na qual os homens, para subsistir e protegerem-se, mantêm com a natureza que os rodeia e a qual tratam de submeter. Dita vinculação se expressa, antes de tudo, no trabalho humano. Significa o quê? Significa que, a partir do momento em que os homens concretos daquele período começaram a estabelecer relações permanentes, e essas relações permanentes visavam responder aos problemas cotidianos daquele coletivo, eles tiveram que estabelecer determinadas posturas para a realização do trabalho. Quem faz o quê? Durante quanto tempo faz o quê? Ou então a necessidade de todos trabalharem para que todos possam comer. Então, o trabalho ele vai articular o surgimento de uma primeira forma de moral. Isso quer dizer que a moral não surge do nada. A moral ela vai se constituindo à medida em que os homens concretos precisam dar conta das suas necessidades concretas, o que eles só podem conseguir mediando as suas forças, as suas energias físicas e mentais com a natureza e estabelecendo relações com os outros homens. Isto está sempre articulado ao trabalho. Como dirá Lukács, o trabalho é a protoforma do ser social, é a forma primeira na qual vai se estruturar a existência do ser social. Assim, mediante seu trabalho, o homem primitivo estabelece já uma ponte entre ele e a natureza e produz uma série de objetos que satisfazem suas necessidades e conseguem isto na medida em que colocam a natureza a seu serviço. Colocar a natureza a seu serviço significa dizer que, na sua ação através do trabalho, estes homens concretos conseguem encontrar caminhos para satisfazer as necessidades individuais e coletivas. Seu trabalho, prossegue Vasquez,
seu trabalho cobra necessariamente um caráter coletivo e o fortalecimento da coletividade se converte em uma necessidade vital. Só o caráter coletivo do trabalho e, em geral, da vida social garante a subsistência e afirmação da organização gentílica ou da tribo. Surge, deste modo, uma série de normas, mandatos ou prescrições não escritas daqueles atos ou qualidades dos membros da gens ou da tribo que beneficiam a comunidade. Assim, surge a moral com o fim de assegurar a concordância da conduta de cada um com os interesses coletivos. Vejam, pois, que a moral não é moral individual. A moral não é a moral de uma determinada religião, de uma determinada crença. A moral não é nem a crença do católico, nem a crença do evangélico. A moral, ela existe para sedimentar os laços coletivos da totalidade. Nesse sentido, se constitui um absurdo, por exemplo, afirmar que existe uma moral religiosa que é superior à moral que rege um determinado país na sua totalidade. Um elemento importante nessa discussão de Vasquez é que ele está mostrando que a moral não é a moral de grupos particulares. Grupos particulares podem desenvolver suas determinadas crenças do mundo, mas, efetivamente, a moral que existe é aquela que rege o coletivo de um território, o coletivo de uma nação, o coletivo de um país. É aí que vamos encontrar os elementos morais de uma determinada sociedade, e não em grupos particulares. É certo que grupos particulares podem se arvorar em defensores da moral coletiva, mas eles, enquanto grupos particulares, não são a moral coletiva, uma vez que a moral coletiva é aquela que rege a vida de todos aqueles elementos que vivem em uma determinada sociedade e que atuam em consonância com os parâmetros gerais propostos por aquela sociedade. Continua Vasquez observando que a necessidade de ajustar a conduta de cada membro da coletividade aos interesses desta determina que se considere como bom ou benéfico todo aquele que contribui a reforçar a união ou a atividade comum. Portanto, a moral ela tem por finalidade estabelecer a coesão entre os indivíduos e não estabelecer um clima de beligerância entre os indivíduos. Aquele clima de que, de um lado, existe nós e, de outro lado, existe os outros. Quando se parte para esta compreensão, não se está na dimensão efetiva da moral. A moral solda coesão social. A moral não divide a unidade social. A moral não divide os interesses de um determinado coletivo. Pelo contrário, ela existe para permitir que aquele coletivo encontre soluções coletivas para a sua existência. Continua Vasquez observando o seguinte: a necessidade de ajustar a conduta de cada membro da coletividade aos interesses desta determina que se considere como bom ou benéfico tudo aquilo que contribui para reforçar a união ou atividade comum. E, pelo contrário, que se veja como mal ou perigoso o contrário, ou seja, aquilo que provoca a desagregação entre os indivíduos, ou seja, o que contribui a debilitar ou minar dita união, o isolamento, a dispersão de esforços, etc. Se estabelece, pois, uma linha divisória entre o bom e o mal, assim como uma tábua
de deveres e obrigações baseada no que se considera bom e benéfico para a comunidade. Observe-se que Vasquez sempre está apontando para o fato de que o plano moral tem por finalidade estabelecer a coesão dos indivíduos. Quando observamos, por exemplo, um determinado candidato, um político, que estabelece que existe a moral nossa e a deles, ou a moral de uns em detrimento da moral de outros, na verdade, ele está manipulando a ideia de moral, porque a moral tem por finalidade sedimentar o espírito coletivo. Dentro da sociedade na qual vivemos, a moral é aquela que solda o espírito da nação, mas não um espírito que vai conduzir a uma destrutividade dos indivíduos, contrapor os indivíduos, propor, por exemplo, que um grupo aniquile o outro. Pelo contrário, a moral ela tem por finalidade conduzir a um terreno de convivência saudável entre os indivíduos. Essas obrigações comuns envolvem o desenvolvimento das qualidades morais que respondem aos interesses da coletividade. O que mais tarde se qualificará de como virtudes, assim como os vícios, se encontra determinado pelo caráter coletivo da vida social. Em uma comunidade que se encontra sujeita a uma luta incessante com a natureza e com os homens de outras comunidades, o valor é uma virtude principal, já que o valente presta um grande serviço à comunidade. Ou seja, um indivíduo que se levante para defender aquele coletivo contra um invasor externo que pode destruir aquele coletivo, ele é visto como um indivíduo de valor. Ele possui as virtudes necessárias para aquele coletivo. Por razões semelhantes, se aprova e exalta a solidariedade, a ajuda mútua, a disciplina, etc. Enquanto, por outro lado, a covardia é um vício terrível para o coletivo. A covardia é um vício terrível na sociedade primitiva. E por que isso? Isso porque atenta, sobretudo, contra os interesses vitais da comunidade. Aquele tratado como covarde ou que tem uma posição na qual teme defender o coletivo, ele está agindo de uma maneira prejudicial ao coletivo. E o mesmo cabe dizer de outros vícios, como o egoísmo, o ócio, etc. O egoísmo, porque este reforça a postura individual. Isso quer dizer tudo de bom para mim e nada de interessante para o outro, nada de bom para o outro. E o ócio, porque esses primeiros coletivos necessitavam da força de trabalho de todos. Na medida em que esses primeiros coletivos não estavam estruturados em classes e as condições de existência eram extremamente árduas, era impossível pensar em um indivíduo, em um membro daquela coletividade que se desse ao luxo de não trabalhar juntamente com os demais para o bem coletivo. Nesse sentido, o ócio é visto como negativo. O ócio, ele passa a ter a sua dimensão positiva a partir do momento em que o ser social consegue ampliar as suas margens de liberdade. Portanto, a partir do momento em que aquele determinado coletivo pode se dar ao prazer de desfrutar o tempo livre. Nesta situação, o ócio deixa de ser visto como negativo pelo coletivo, uma vez que aquele coletivo conseguiu distanciar-se das condições emergenciais, das condições de sobrevivência mais imediatas. Este coletivo jamais vai se emancipar totalmente da necessidade de produzir e reproduzir a sua existência, mas ele pode construir margens de liberdade que deem um outro sentido ao tempo livre e, portanto, ao desfrute da vida, ou, se quiserem, à existência do ócio. O conceito de justiça
responde também ao mesmo princípio coletivista. O reparto por igual, por um lado, e a vingança coletiva, por outro, como dois tipos de justiça primitiva, cumprem a mesma função prática social: fortalecer os laços que unem aos membros da comunidade. Notem que, hoje, a vingança ela é condenada. Ela precisa, na verdade, quando se fala de uma guerra, não se trata de vingança, se trata de um ato legitimado no âmbito do Estado. A vingança em si, ela é condenada. Então, observemos como que a moral ela se transforma, ou então princípios que estão presentes em um determinado código moral, eles vão se transformando na medida em que as relações sociais também se transformam. Mas, neste momento, Vasquez está analisando apenas como é que se constitui um determinado campo moral naquelas formas de organização social que ainda não estão estruturadas em classes sociais, como era o caso da organização gentílica e as tribos. Essa moral coletivista própria a estas organizações gentílicas e às tribos, próprias, portanto, destas sociedades primitivas que não conhecem a propriedade privada nem a divisão em classes, é, portanto, uma moral única e válida para todos os membros da comunidade. Ao mesmo tempo, se trata de uma moral imitada no marco da coletividade. Aqui tem dois elementos que vale a pena destacar. O primeiro deles é que, neste momento no qual cada um depende de todos, não há espaço para a individualidade. Todos os indivíduos, ou cada um dos sujeitos componentes daquele coletivo, estão dissolvidos no coletivo. Um segundo elemento a destacar é que, como esses grupos vivem de uma maneira isolada, as gens e as tribos vivem separadas de outras gens ou tribos, a moral que se constitui junto a estes agrupamentos é a moral daquele agrupamento, válida para aquele agrupamento. Portanto, é uma moral estritamente particular, que não é válida para os outros agrupamentos. Pode até acontecer de, no contato com os outros agrupamentos, esta moral de um agrupamento ir se tornando também os parâmetros, a moral de outro agrupamento. Mas, no primeiro momento, a moral que existe nesses agrupamentos é uma moral estritamente particular. Por outra parte, diz Vasquez, a moral primitiva implicava uma regulação da conduta de cada um de acordo com os interesses da coletividade. Significa que não há espaço para a individualidade. Porém, nesta relação, o indivíduo só se via a si mesmo como uma parte da comunidade ou como uma encarnação ou suporte dela. Não existiam, propriamente, qualidades morais pessoais, ou seja, não existia, especificamente, a individualidade, já que a moralidade do indivíduo, portanto, o conjunto de normas e regras que aquele indivíduo seguia, o que havia, não existia propriamente qualidades morais pessoais, já que a moralidade do indivíduo, o que havia de bom, de digno, de aprovação em sua conduta, era próprio de todo membro da tribo. O indivíduo só existia fundido com a comunidade e não se concebia que pudesse ter interesses próprios, pessoais, que entrassem em contradição com os interesses coletivos. Portanto, o seu comportamento individual não podia entrar em choque com os parâmetros que regiam aquela vida coletiva. Havia, nesse sentido, uma absorção total do indivíduo no interior da coletividade. Esta absorção do individual pelo coletivo não deixava, a rigor, lugar para uma verdadeira decisão pessoal, para uma responsabilidade própria, que são índices de uma vida propriamente moral. Ou seja, na medida em que
essas sociedades se desenvolveram é que foi possível, é que se tornou possível pensar a existência da individualidade, ou seja, da responsabilidade individual, na qual o indivíduo tem autonomia para tomar as suas decisões, tendo diante de si um determinado campo moral, que ele necessariamente precisa seguir nas suas linhas gerais, mas que necessariamente ele não vai seguir em suas linhas gerais. A coletividade aparece, portanto, como um limite da moral para fora, enquanto que o âmbito dela é o da comunidade própria e para si mesmo, enquanto que este coletivo absorve o individual. Portanto, esta moral é a moral do grupo e esta moral não deixa espaço para a individualidade. O indivíduo se dissolve neste coletivo. Por isso, se trata de uma moral pouco desenvolvida, cujas normas e princípios se aceitam, sobretudo, por força do costume e da tradição. Portanto, aquele agrupamento transmite aos demais aqueles valores que adotarão esses valores como sendo inamovíveis, como sendo valores eternos, como valores permanentes. Daí a ideia da tradição. Os traços de uma moral mais elevada, baseada na responsabilidade pessoal, só poderão aparecer quando surjam as condições sociais para um novo tipo de relação entre o indivíduo e a comunidade. As condições econômico-sociais que haverão de tornar possível o passo a novas formas de moral serão justamente a aparição da propriedade privada e a divisão da sociedade em classes. Quando falamos em propriedade privada, já está pressuposto um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas e, portanto, uma outra relação do indivíduo com o coletivo e, consequentemente, a existência de um novo campo moral. A sociedade de classes, por sua vez, vai reconfigurar o campo moral. Já não será mais a mesma moral que predominava naqueles agrupamentos nos quais não havia estrutura de classes. É a estas mudanças histórico-sociais e a mudanças da moral que vai se dedicar Sanches Vasques no item 3 deste capítulo 2 do livro Ética. Item 3, que se intitula Mudanças histórico-sociais e mudanças da moral. No entanto, esta discussão do item 3 deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da apresentação, da discussão realizada por Vasques. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal, fortalecendo o nosso trabalho em defesa da razão, em defesa da sociologia e em defesa da humanidade. Até uma próxima.